vida. Para quem não sabe aqui, né, a gente hoje é líder de casais, mas nós já tivemos um casamento destruído, irmãos. Casamento ao qual já estava, bem dizer, separado. E só para você entender melhor, eu estava viajando e em uma dessas viagens eu estava no Rio Grande do Sul. E ali o Espírito Santo de Deus já começou a ministrar o meu coração, começou a falar, olha, é hora de voltar. Porque quando eu viajei já, bem dizer, separado da Rosa. A Rosa falou, ó, quando você voltar, a gente tem que conversar porque não vai dar mais certo. De maneira que você quer levar a sua vida, para mim não tem como. E nessa viagem, irmãos, o Espírito Santo de Deus começou a ministrar o meu coração e eu comecei a falar, pô, esse negócio de igreja de novo, tá vindo isso na minha cabeça, pô. E eu lembro que no ano de 2007, no final do ano de 2007 para 2008, eu cheguei em casa, eu cheguei de viagem. E a Rosa estava se arrumando para ir para a igreja. E ela me convidou, ela falou, olha, vou para a igreja, se você quiser vir. Eu falei, pô. Só que eu já estava quebrantado, porque o Espírito Santo de Deus já estava trabalhando na minha vida naquele momento. E eu falei, não, eu vou ir sim. E eu lembro que nós fomos ali na Demar de Barros, era o pastor Mesquita já. Chegou ali, o pastor Mesquita foi muito usado por Deus, trouxe uma palavra abençoada naquele dia, eu não me esqueço. E ali mais uma vez eu confessei Jesus. Mais uma vez eu falei, não, eu quero, é isso que eu quero. Só que, irmãos, dessa vez foi diferente. Dessa vez eu senti algo diferente na minha vida. Eu senti que era um momento de reatar as coisas. Eu senti que ainda havia solução. E eu me lembro que eu comecei a ir toda quinta e domingo para o culto. E depois de uns 2 ou 3 cultos que eu estava indo, eu fui conversar com o pastor Mesquita, com outro irmão da igreja na época que eu tinha muita afinidade, que me acolheu. E ali eu comecei a ser ministrado, irmãos. As pessoas começaram a me dar palavras, trazer palavras que eu nunca tinha ouvido antes. Palavras de conforto, de esperança. E aquilo foi movendo dentro do meu coração. E eu falei, ainda dá. Dessa vez vai ser de verdade. E eu lembro que o pastor Mesquita, ele se comprometeu de me ajudar. Falou, olha, eu vou te ajudar. E ele abriu o escritório dele todo dia às 8h30 da manhã. E ele falou, ó, eu vou pegar você e mais 3 irmãos aqui da igreja. E eu quero vocês todos os dias, 3 vezes por semana. Era segunda, quarta e sexta, eu me lembro. Eu quero vocês às 7 lá no meu escritório que eu vou ministrar na vida de vocês. Até a hora que eu abrir o meu escritório. E assim nós fizemos, irmãos. Ia eu e 3 irmãos da igreja. Íamos lá, sentávamos, o pastor abriu o escritório dele às 7. Nós sentávamos e o pastor começava a ministrar, irmãos. E aquelas palavras foram entrando ao meu coração de uma maneira, irmãos, que eu me lembro até hoje. E eu lembro que ele pregava muito sobre posicionamento, sobre caráter, sobre transformação de vida. Ele passou mais ou menos uns 2 meses e meio ministrando eu e esses irmãos. Pagando um preço, irmãos. Ele podia muito bem abrir o escritório dele às 8h30. Mas ele ia às 7. Só para poder abençoar nossas vidas. E aí então eu comecei a ser tratado pela palavra de Deus. E quando ele começou a ministrar sobre a transformação de vida, foi algo que me impactou muito. E aquelas palavras foram entrando no meu coração. Porque eu vivia preso ao meu passado. Todas as vezes que eu vim para Jesus e não consegui me firmar, é porque sempre eu olhava no retrovisor. Eu olhava para trás e falava, nossa, lá atrás é melhor. Esse negócio de ser crente é muito chato. Isso cada vez mais me afastava do Senhor. Mas dessa vez foi diferente, porque a palavra entrou. A palavra entrou no meu coração. Eu comecei a sentir algo que eu nunca tinha sentido antes. Eu comecei a entender que valia a pena ter um posicionamento em Cristo Jesus. Eu comecei a entender que as coisas de Deus, elas eram melhor do que as coisas do mundo. Isso me ajudou muito, irmãos. E o texto que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, ele fala sobre transformação de vida.
Porque eu creio que nós só vamos conseguir conquistar de verdade, irmãos, quando nós tivermos uma transformação de vida. Amém? Eu quero te convidar a abrir tua Bíblia. Abra tua Bíblia no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, somente 2 versículos. Desculpa, irmãos. Livro de Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Esse é um texto que fala muito ao meu coração, porque foi uma das primeiras palavras que eu ouvi. Palavra de posicionamento, foi essa. Todos acharam? Vamos lá então, e diz assim, Romanos 12, 1, versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Curva a tua cabeça, vamos estar orando pela palavra. Paizinho querido, ainda na tua presença, Senhor, nós queremos apresentar diante de ti a tua palavra, Senhor. Oh Deus, essa palavra que transforma, que restaura, que cura. Oh Deus, a tua palavra não há limites para ela, Senhor. O meu pedido nessa noite, Senhor, é que essa mesma palavra, Senhor, venha entrar no coração dessas pessoas que se fazem presente aqui nessa noite, Pai. Essa mesma palavra, Senhor, venha transformar vidas aqui nessa noite. Que essas mesmas palavras do Senhor venha tocar, Senhor, aqueles que estão necessitados de uma transformação de vida, Pai. Aqueles que realmente querem, Senhor, se amoldar não ao mundo, mas aos teus padrões, Senhor, aos teus princípios, Senhor, a tua vontade, ó Deus. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha começar a trabalhar nesse lugar. Começa a visitar os corações. Desprende as mentes, ó Espírito Santo de Deus. Que as mentes possam estar focadas somente em Ti, em Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos para a glória do Teu nome. Amém. Irmãos, por que eu dei um pouco desse meu testemunho? Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós só vamos realmente nos tornar conquistadores, irmãos, quando nós tomarmos uma posição em Cristo Jesus. Quando realmente nós deixarmos de praticar as nossas vontades e fazermos a vontade daquele que nos chamou. Quando nós começamos a dar prioridade às coisas de Deus, aí verdadeiramente nós começamos a conquistar algumas coisas. E a importância de você priorizar as coisas de Deus, a vontade de Deus, é que você começa a se desprender do seu passado. Como eu falei aqui, a minha maior dificuldade com o meu passado é que eu não conseguia me firmar. Eu não conseguia me firmar nos caminhos do Senhor. Eu vinha para a igreja, era ministrado, assistia o culto, mas quando chegava lá fora, eu optava pelo mundo. Eu optava pelas práticas erradas que eu tinha. Eu dava mais valor às coisas que não eram de Deus. Isso me impedia de me aproximar do Senhor. Isso me impedia de chegar mais perto de Deus, de ter intimidade com Ele. Quando você começa a deixar todas as tuas vontades de lado, e você começa a se achegar a Deus, o Senhor começa a te trazer para mais perto dEle. E deixar o passado de lado é algo que não é fácil, irmãos. Porque a carne fala mais alto muitas vezes. Muitas vezes aquilo que você olha é melhor do que aquilo que você não consegue enxergar. E é por isso que muitas vezes a gente dá mais valor às coisas do mundo, porque nós conseguimos enxergar os prazeres do mundo.
E as coisas de Deus, elas são espirituais, irmãos. E quando você vive dessa maneira na carne, você não consegue enxergar as coisas espirituais. Você está cego para as coisas de Deus. Você está morto para as coisas de Deus. E esse é um das coisas que nos faz ficar presos ao passado. Você decide deixar tudo de lado. Tudo que dá prazer para a sua carne. Aí sim você consegue se aproximar de Deus. E deixar todas as tuas vontades, os teus desejos de lado. Isso é você decidir querer uma transformação de vida. Você só consegue uma verdadeira transformação de vida quando você decide deixar todas as coisas que te afastam de Deus de lado. Não é viver mais nos teus desejos, nas tuas vontades. É passar a viver os desejos do coração de Deus. Você começa a viver, irmãos, de uma maneira qual é totalmente contrária à maneira que o mundo vive. Quando você quer transformação de vida, quando você quer realmente se aproximar de Deus, você começa a viver os desejos do coração de Deus. E você opta em não viver mais os desejos da tua carne. Você opta em não viver mais as tuas vontades. Infelizmente, irmãos, isso é algo que nós temos visto que muitas pessoas não querem, irmão. Como eu não quis um dia. E eu até entendo, porque é difícil, como eu falei. Se nós não tivermos uma transformação genuína dentro do nosso coração, nós não conseguimos, irmãos. Nós vamos sempre optar pelas coisas da carne. Transformação de vida é o segredo para que você venha esquecer o teu passado. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, irmão. Irmãos, o apóstolo Paulo nos mostra aqui nesses 2 versículos, querido, o que devemos fazer para ter uma verdadeira transformação de vida. Irmãos, em 2 versículos o apóstolo Paulo consegue relatar tudo o que devemos fazer para ter uma transformação de vida. E ele diz que nós devemos nos oferecer em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Falando assim, parece ser fácil, querido. Né? Essa palavra sacrifício no dicionário português é o mesmo que oferta. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que nós temos que nos ofertar a Deus de uma forma santa, que agrade o coração de Deus. Amém? Está dando para entender? Então quando a gente começa a trazer isso, a gente já vê que não é tão fácil assim, querido. Porque no mundo que nós vivemos hoje, com tudo que o mundo está oferecendo, não é tão fácil assim. Porque nós ainda estamos presos às coisas que alimentam a nossa carne. Mas é muito interessante também o significado dessa palavra em hebraico. A palavra sacrifício em hebraico é o mesmo que korban, ou seja, ato de se aproximar ou ato de trazer algo à presença do Eterno. Isso é sacrifício, irmãos. É o ato de você se aproximar de Deus. E era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo nesse versículo. Rogo-vos, pois, irmãos. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim, ó, pelo amor de Deus, irmãos, eu peço a vocês, se apresentem a Deus como oferta. Mas é muito interessante também o significado dessa palavra. Se aproximem de Deus. Se aproxime à presença do Eterno. Chegue mais perto de Deus, de uma maneira que o agrade, de uma maneira santa, pura. E eu pergunto para você nessa noite, como você tem se apresentado diante de Deus? Como você tem chegado diante de Deus? Qual tem sido o teu comportamento
diante de Deus? Você tem sido um sacrifício vivo? Você tem se entregado como oferta diante do Senhor? Uma oferta santa, uma oferta que agrade o coração de Deus? Como você tem se apresentado diante de Deus? Era isso que o apóstolo Paulo estava querendo dizer para os romanos. Nós temos que nos colocar diante de Deus em santidade. Porque quem procura santidade, quem procura agradar a Deus, vive uma vida de profunda adoração ao Senhor. Irmãos, adoração não é só louvor não, querido. Não é só você vir aqui cantar 3, 4 louvores, não. A tua vida tem que ser uma vida de adoração a Deus. A tua vida tem que ser uma vida de santificação. Você tem que estar todo dia se policiando, todo dia procurando a santificação. Eu não estou falando aqui que você tem que ser santo de uma hora para outra, não. Mas você tem que pelo menos andar em direção a essa santidade. Você tem que procurar essa santidade. Senão o evangelho do Senhor vai virar bagunça, irmãos. Eu me sinto envergonhado de dar meu testemunho por isso, querido. Porque eu sei que por muitos anos eu envergonhei o evangelho do Senhor. Por muitos anos eu andei de uma forma errônea. E as pessoas me viam na igreja e depois me viam na balada, me viam fazendo isso, fazendo aquilo. E eu sempre envergonhando o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque eu não procurava ter uma vida de santidade. Eu não caminhava em direção à santidade. Infelizmente, irmão, nos dias de hoje o que nós temos visto é isso. A santidade, ela não tem valor algum. Algumas pessoas não querem entender o que é santidade, mas querem se aproximar de Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo deixa bem claro aqui. E ele pede como um apelo: aproxime-se de Deus de uma forma santa. Ah, meu irmão, não sei o que Deus está falando no teu coração essa noite. Eu não sei o que o Senhor está ministrando, mas eu quero dizer para você que Ele te trouxe aqui nessa noite para você ouvir que você tem que se aproximar dEle de uma maneira santa, de uma maneira que o agrade, querido. Chega de chegar na presença de Deus de qualquer maneira. Você não está chegando na presença de uma pessoa qualquer, você está chegando na presença do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Aleluias. É viver uma vida de profunda adoração, meu irmão. Isso é adoração, é você andar em direção à santidade. É você procurar fazer as coisas que agradam o coração de Deus. É você estar sempre buscando melhorar nessa ou naquela área ou em tudo. Isso é adoração. Isso é adoração. João 4:24 diz assim que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Ah, meu irmão, o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Mas para ser um verdadeiro adorador, você vai ter que caminhar em direção à santidade. E só quem caminha em direção à santidade, quem quer realmente uma transformação de vida. Quando eu entendi o que era isso, eu comecei a caminhar em direção a essa santidade. Aí é que eu comecei a ver algumas coisas acontecendo na minha vida. Aí é que eu comecei a entender o que realmente é transformação de vida. E uma hora ou outra você vai ter que pegar esse caminho, querido. Eu espero que seja a partir dessa noite, que você comece a caminhar em direção à santidade a partir dessa noite. O Pai ainda procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. O primeiro resultado de uma transformação de vida é você se tornar um adorador ao Senhor. O primeiro resultado de uma transformação de vida é quando as pessoas te olham e falam: ali vai um adorador do Senhor. Uma pessoa que ama o Senhor, que ama a sua palavra. Uma pessoa que não vê barreiras em obedecer os mandamentos de Deus, a palavra de Deus.
É você aceitar a vontade de Deus acima da sua vontade. Isso é transformação de vida. É você colocar Deus na posição que Ele deve estar na sua vida. É você aceitar a vontade de Deus acima da sua, querido. Eu tenho vontade de fazer isso, mas eu não vou fazer porque vai desagradar o meu Deus. Isso é transformação de vida. É você começar a enxergar as coisas dessa maneira. Porque quando nós enxergamos algo que, mas isso vai fazer bem, e a carne começa a pular e eu priorizo aquilo, é o mesmo que eu estar falando para Deus: olha, Deus, para mim o Senhor não quer dizer nada, eu estou optando por isso. É você pôr Deus como primeiro na tua vida, meu irmão. Isso é transformação de vida. E o que nós temos visto é as pessoas falando que tem transformação de vida, mas quando você vê, a pessoa vive uma vida de pecado, a pessoa vive uma vida de murmuração, a pessoa vive uma vida totalmente contrária às vontades de Deus. Não tem transformação de vida. Não tem. Enquanto você não aceitar a vontade de Deus como prioridade, acima da sua vontade, você ainda não está transformado, querido. É você colocar Deus acima de tudo na sua vida. É você pôr Deus. Eu quero deixar uma pergunta para você aqui. Em que posição você tem deixado Deus na sua vida? Você não precisa me responder. Pensa aí com você. Será que você tem priorizado Deus na sua vida? Será que você tem falado não para aquelas coisas que realmente balançam a tua carne e o teu eu? Ou você tem optado em deixar Deus em segundo lugar? Você tem optado em deixar Deus até em terceiro, quarto? Transformação de vida, querido. Pergunte isso para você mesmo. Em que lugar que você tem deixado Deus estar na sua vida? Em que lugar que você tem colocado Deus? Na tua família, nos teus negócios, nas tuas amizades. Eu priorizei Deus, irmãos. Quando eu quis me posicionar, uma das primeiras coisas que eu fiz foi priorizar Deus nas minhas amizades. Eu só tinha amigo do mundo, não que eu desprezei os meus amigos do mundo, mas eu priorizei Deus nessa área. Eu falei: Senhor, eu não vou fazer o que esses caras fazem não, Senhor. E eu coloquei Deus em primeiro lugar. Os caras falavam: vamos lá, tudo que eu gostava, né? Vamos fazer isso, Edmilson. Pô, tá bombando. Não vou mais não, cara. Eu tô diferente, agora eu tô muito louco. Vou ficar na minha aqui. Sabe, irmãos? Deus me honrou. Sabe por que eu digo que Deus me honrou? Porque eu comecei a ficar sozinho. Em algum momento da minha vida eu falei: Senhor, tá todo mundo se afastando de mim. E agora? E Deus falou: vou colocar pessoas novas, pessoas que agreguem coisas boas na tua vida. E Deus começou a acrescentar, irmãos, novos amigos, pessoas que traziam palavra de ânimo, pessoas que me ajudavam, pessoas que queriam o meu bem. Porque eu priorizei, eu coloquei Deus acima de tudo naquelas amizades. Isso foi me fortalecendo, irmãos. Sabe por quê? Porque os meus amigos começaram a ser pessoas da igreja, homens que também temiam o Senhor, que temiam a palavra, e nós se reuníamos ali, ficávamos compartilhando coisas de Deus, sabe? Compartilhando aquilo que Deus estava fazendo naquele momento. Isso foi me edificando e foi me restaurando, e eu só cresci com isso, querido. Foi bênção para a minha vida. Talvez hoje você está aqui, você tem que priorizar Deus em alguma área da tua vida. Talvez não, você tem que priorizar Deus. Mas tem alguma área em que você pode estar totalmente contrário à vontade de Deus. E Deus quer que você ponha Ele em primeiro lugar nessa área. Pode ser nas finanças, pode ser a tua família,
Pode ser lá no teu trabalho. Sabe? Deus, Ele quer estar em primeiro lugar. E eu sou ousado em dizer em todas as áreas da tua vida. Amém? Priorize Deus. Priorize o Senhor. E você vai ver o que Ele vai fazer nessas áreas da sua vida, querido. No versículo 2, o apóstolo Paulo fala sobre transformação pela renovação da mente. O pastor Nisuzi falou um pouco sobre isso aqui ontem. Renovação da mente é você deixar todo o pensamento velho que te aprisiona desde o passado e adotar pensamentos novos que estão alinhados com a palavra de Deus. Renovação da mente é isso, querido. É você deixar tudo aquilo que você pensava de uma maneira errônea para trás e começar a adotar pensamentos novos, coisas que estão alinhadas à palavra de Deus, coisas que vão te fazer crescer como filho de Deus, coisas que vão te levar para frente, que vão fazer você tirar o foco do passado, que vão te fazer avançar em direção àquilo que Deus quer para a tua vida, vão te fazer ir em direção à vontade de Deus, vão te fazer ir em direção àquilo que está no coração de Deus para a tua vida. Renovação da mente é isso. É você jogar fora tudo o que passou, meu irmão. Sabe aquelas coisas que te aprisionam até o dia de hoje? Aquelas lembranças que fazem com que você não cresça, que você não consiga se firmar nos caminhos. Essa noite é a noite de você jogar tudo isso fora, querido. É a noite de você adotar novos pensamentos. É a noite de você trazer à tua memória aquilo que te dá esperança. De você entrar num novo estilo de vida. Para você começar a viver as verdades de Deus. Para você começar a viver as bênçãos do Senhor. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é renovação da mente. E quando você entra nesse processo de renovação da tua mente, você começa a ter transformação nas tuas atitudes. Você começa a ter mudança no teu caráter. Foi mais ou menos o que o pastor Jesus falou ontem, irmãos. Quando nós começamos a entrar nesse processo de renovação da mente, nós começamos a ser lapidados por Deus. Deus começa a transformar áreas das nossas vidas. As tuas atitudes começam a ser diferentes. Você começa a fazer coisas que você não fazia. Isso é renovação da mente. Você começa a ter uma mudança no teu caráter. Sabe, irmãos, quando eu andava preso ao meu passado, eu era uma pessoa que não tinha um caráter formado. E chegou um ponto de eu não ter mais credibilidade com ninguém, porque eu mentia muito, eu era um cara muito mentiroso. Sabe, ao ponto dos meus familiares, algumas pessoas que estavam próximas de mim, não acreditar mais naquilo que eu falava. Uma investida tremenda do diabo. Eu era tão mentiroso que até eu acreditava nas minhas mentiras. Você dá risada, mas é verdade, querido. E com isso eu fui perdendo a minha credibilidade. Meu irmão, mas quando eu me posicionei, que eu entendi a importância de ter o caráter de Cristo, a importância de andar em direção à santidade, de acreditar que as coisas de Deus são melhores do que as coisas que o mundo oferece. Meu irmão, eu recuperei minha credibilidade em dobro, querido. Deus me honrou. Deus me pôs numa posição de honra, querido. Sabe? Mudança de caráter. Quando você tem a mente renovada, e essa renovação ela vem através da palavra de Deus, meu irmão. Quando a palavra de Deus ela começa a te transformar, porque transformação ela tem que começar de dentro para fora, querido. Transformação não é atitudes, não é ações. Transformação ela começa de dentro para fora, querido.
você começa a praticar coisas que você não estava acostumado a praticar. Transformação é da forma, é tornar diferente do que era. Isso é transformação. É você tornar diferente aquilo que era. O pastor Jesus, ele citou um versículo muito interessante aqui na palavra de Deus. Provérbios 23:7, você não precisa abrir. Diz assim: porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Irmãos, é uma verdade maravilhosa que está na palavra de Deus, querido. Nós pensamos que transformação são ações, porém ela começa na mente. Ele falou um pouco sobre isso. A nossa mente, ela é o nosso líder, toda ação passa pela mente. Mas a questão é, a sua mente está alinhada com o quê? Com o que a sua mente está alinhada? Sua mente está alinhada ao seu passado? A sua mente está andando junto com o seu passado? Ou a sua mente é uma mente renovada? Está andando alinhada com a palavra de Deus? Sua mente é seu líder, querido. Se a sua mente anda alinhada com o seu passado, você vai viver coisas velhas, coisas que não têm importância alguma para a tua vida. Mas se a tua mente ela estiver alinhada com a palavra de Deus, com os ensinamentos do Senhor, você vai viver uma novidade de vida, querido. Você vai viver coisas especiais que vêm do próprio Deus para a sua vida. Nossa mente ela tem que estar alinhada com as coisas de Deus, com a sua palavra. Aleluia. Sua mente estiver alinhada com o seu passado, meu irmão, as suas atitudes vão ser ruins. Mas se ela estiver alinhada com a palavra de Deus, tenha certeza que tudo que sair de você será coisa boa. Será coisa que vai agradar o coração de Deus, que vai edificar a vida de pessoas. Tudo que sair de você vai trazer transformação. Vai demonstrar que você é uma pessoa restaurada. Mas a sua mente tem que estar alinhada com a palavra, querido. Aleluia. Suas atitudes serão diferentes, boas. E as pessoas verão que em você realmente vive o Espírito de Deus. Aleluia. Você vai ser uma pessoa que vai exalar novidade de vida. Você vai se tornar um conquistador de vidas para o reino. Quando a sua mente estiver alinhada à vontade de Deus, você vai ser um conquistador de vidas para o reino. Pessoas vão olhar para você. Pessoas vão olhar para como você vive, como você se comporta nesse mundo. E vão querer se aproximar de Cristo através dessas atitudes. Porque a sua vida está alinhada à vontade de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? É você fazer a diferença por onde você passar. É você fazer a diferença na tua casa, no teu trabalho, na tua escola. Você está alinhado à vontade de Deus. Você tem uma mente renovada pela palavra do Senhor. É você fazer a diferença por onde você passar. É as pessoas te ter como exemplo. É as pessoas quererem se aproximar de Cristo pela tua vida. Que responsabilidade, hein, irmãos? Que responsabilidade você tem. Aleluia. Irmãos, 2017 vai ser um ano de muitas conquistas. Eu tenho certeza disso. Quantos têm essa certeza aqui? Glória a Deus. Mas saiba que tudo que você conquistar em Deus, isso vai ser o melhor para a sua vida. Tudo que você conquistar em Deus, isso vai ser o melhor para a sua vida, querido. Sabe por quê? Nós assimilamos conquista com coisas materiais. Mas em 2017 o Senhor vai te surpreender, meu irmão.
O Senhor vai se surpreender. E aí entra a importância de nós estarmos alinhados, com as mentes renovadas no Senhor. Sabe por quê, querido? Porque você pode até estar pensando em ter um carro novo esse ano, de 2017, ter uma casa nova, mas Deus, Ele pode mudar tudo isso, querido, porque Ele quer que você tenha conquistas nele. Você pode estar pensando, eu vou tocar meu carro esse ano. Ah, meu irmão. E o Senhor pode falar para você, não, você não vai se preocupar com o carro esse ano. Você não vai se preocupar com o carro esse ano. Você vai alinhar sua mente, você vai orar mais. Você vai buscar a minha presença, você vai ganhar vidas para o reino. E quando você entender isso, meus irmãos, você vai entender que você não vive mais a sua vontade, mas você vive a vontade de Deus, querido. Talvez a tua vontade seja ter um carro, mas a vontade de Deus é que você se aproxime dele. Não que seja errado você ter vontade de ter um carro. Você pode estar pensando assim, em 2017 tem que acontecer tudo de melhor na minha vida. Ah, minha vida tem que mudar, tem que prosperar, porque é o ano da conquista. Talvez você esteja pensando assim. E o Senhor vai falar para você, não é assim. Não se preocupa com o amanhã. Esse a mim pertence. Talvez você esteja assimilando conquistas, coisas materiais. E o Senhor pode te surpreender nesse ano. O Senhor pode mover situações para te aproximar dEle, para ter você mais perto, para te trazer para junto dEle, querido. Mateus 6,33 diz assim, que o Senhor, Ele vai suprir todas as nossas necessidades, querido. Nada que vai te faltar. E realmente tudo que você precisar nesse ano, Deus, Ele vai suprir, querido. Deus, Ele vai entrar com a providência em tudo aquilo que você precisar, querido. Só que nós temos que entender que nós não podemos ficar mandando em Deus. Ah, Deus, eu quero. Ah, Deus, eu preciso. Ah, Deus. Ah, Senhor. Você fica, parece que querendo brigar com Deus. O Senhor não vai te dar coisas que você não está preparado para receber, meu irmão. Talvez você só conquiste algumas coisas quando você realmente estiver posicionado. Quando você realmente tiver uma transformação de vida. Talvez algumas outras coisas até aconteçam, mas tem coisas que só vai acontecer quando você realmente estiver preparado. Quando você realmente tiver uma transformação no teu caráter. Porque tem coisas que se o Senhor liberar para as nossas vidas, nós nos afastamos. Tem coisas que se Deus der de imediato, você não vai querer mais saber dele, querido. E Ele te conhece. Então Ele está esperando um posicionamento da tua parte. Ele está esperando você se transformar de verdade. Você se amoldar à palavra. Você se amoldar a um estilo de vida santo. Um estilo de vida agradável. Aleluia. Queira você uma transformação de vida. Peça ao Espírito Santo de Deus que te ajude. Que ajude você a alinhar o seu coração ao coração de Deus. Talvez a tua maior conquista seja essa esse ano, meu irmão. Alinhar o teu coração ao coração de Deus. Talvez você fazendo isso, as outras coisas, o Senhor acrescenta. Porque quando nós estamos com a vida alinhada à vontade de Deus, meu irmão, nada vai te faltar, querido. Deus, Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Aleluia. Alinha o teu coração ao coração do Pai. Seja mais ousado. Busque mais essa presença. Anseie por isso.
Tenha uma vida de santidade, querido. Transforme a sua vida, queira uma transformação de vida. Queira se aproximar do Pai. Busque as coisas que realmente vão agregar algo para a sua vida. Busque as coisas de Deus. Busque a presença de Deus. Não se preocupe com o amanhã, com as coisas que ainda vão acontecer. Se liberte do teu passado. Deixe o Senhor trabalhar, entrar no teu coração. Deixe o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração. Opte sempre pela vontade de Deus na tua vida. Opte sempre pela vontade do Senhor. Não deixe que as outras coisas tomem a frente daquilo que realmente interessa para você. Que 2017 seja um ano diferente nas nossas vidas, querido. Um ano que nós possamos estar cheios da presença de Deus. Nós possamos prestar uma adoração diferente a Deus. Que nós realmente possamos ser exemplo, como filhos de Deus. Que realmente nós possamos viver a palavra. Nós possamos ser embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Um representante do reino dos céus. Uma pessoa que não se preocupa apenas com as suas vontades próprias, mas se preocupa com aquilo que está no coração de Deus. Aí você vai se tornar de verdade um conquistador. Temos que nos libertar no nosso passado, irmãos. Não se preocupar com o nosso futuro. E viver um presente na presença do Senhor. Nós temos que fazer as coisas acontecerem dessa maneira. O que nós temos visto é uma geração que os que não estão presos no passado estão preocupados com o futuro. Irmão, o futuro não te pertence, querido. O amanhã pertence a Deus. A palavra do Senhor diz isso. Você tem que se preocupar com hoje. Você tem que se preocupar em estar na presença do Senhor hoje. O que você tiver que fazer, faça melhor hoje. Busque mais a presença do Senhor. Busque mais as coisas de Deus hoje. Não deixe para amanhã. Sabe, meu irmão, o tema dessa campanha mexeu muito comigo. Desde o primeiro dia eu estou meditando nesse tema. Porque o tema mesmo da campanha é sonhar e conquistar. Ano de sonhar e conquistar o impossível. Sabe, eu, nos meus questionamentos com Deus, né, orando ali, colocando esse tema diante da presença de Deus, eu entendi, irmãos, que é profético esse tema. Porque conquistar o possível é fácil, irmãos. Deus, Ele nos dá habilidade para que nós venhamos conquistar, para ser conquistadores. Tem coisas que você vai conquistar, que Deus não vai precisar nem intervir, porque Ele sabe que você tem capacidade. Ele te deu habilidades para conquistar. Mas nesse tema eu entendi aquela palavra impossível. Ah, meu irmão, o impossível só Deus. O impossível só em Deus você pode conquistar, querido. O impossível só Ele pode liberar em teu favor. O possível Ele nem se mete, porque Ele sabe que você, um esforço daqui e dali você consegue. Mas o impossível, meu irmão, se não for através dEle, não tem condições. O impossível só quem pode fazer é Deus. O impossível só quem pode trazer e fazer real a sua vida é Deus. E é por isso que eu digo que nós temos que ter uma transformação de vida, nós temos que andar em santidade, nós temos que buscar a presença de Deus, porque senão você não vai conquistar o impossível. Você não vai conquistar as coisas que estão separadas para você na região celestial, meu irmão. Você vai ficar vivendo só do possível, só daquilo que você consegue. E Deus quer que você almeja
grandes coisas, coisas que provêm dele. Você tem que almejar o impossível, mas para isso a tua mente tem que estar alinhada à vontade de Deus. O teu coração tem que estar alinhado ao coração de Deus. Você tem que ter uma transformação de vida. Você tem que estar próximo do Senhor. Aí sim você vai conseguir entrar no impossível. Você vai conquistar o impossível. Aleluia. O impossível só em Deus, irmãos. O impossível só Ele pode trazer para nossas vidas. Eu não sei qual é o impossível que você tem hoje. Mas sabe que se você se aproximar de Deus, se você realmente tiver uma transformação, um posicionamento, você vai alcançar o impossível. Ele vai liberar o impossível para você, meu irmão. Porque Ele é Deus. Nele você pode todas as coisas. A palavra é bem clara, meu irmão. Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1,37 diz isso. Para Deus nada é impossível. Se você realmente quer conquistar o impossível de Deus, você vai ter que tomar uma posição. Uma posição de ter uma vida diferenciada, querido. Você vai ter que tomar uma posição em optar não pelas tuas vontades. Uma posição de colocar a vontade de Deus acima de todas as coisas. E aí sim você vai viver o melhor de Deus. Aí sim, quando aquelas pessoas que te criticam, dizem que você não vai conseguir, que você é pequeno, elas vão enxergar que você pode até ser pequenininho aqui nesse mundo, mas você serve um Deus grande, poderoso, irmão, que nele você pode todas as coisas. Deus, Ele tem muitas coisas liberadas para os seus filhos. Mas vai de mim e de você ir em direção a tudo isso. Nós temos que andar em direção às coisas do Senhor. Nós temos que tomar posse daquilo que está liberado para as nossas vidas. Mas para você entrar nesse caminho, você vai ter que ter uma renúncia de vida, querido. Você vai ter que renunciar às tuas vontades. Sabe, a tua carne, ela não vai poder falar mais alto do que o teu espírito. E o Senhor vai te ajudar nessa caminhada, querido. Aleluias. Você vai viver o impossível de Deus nesse ano. Eu creio nisso. Eu creio que você vai ser tocado durante esse ano para estar se aproximando de Deus. Eu creio também que você vai querer buscar mais a presença de Deus durante esse ano. Você vai conquistar o impossível, meu. Em nome de Jesus. Eu já estou acabando, eu quero chamar o pessoal do louvor. Enquanto eu termino aqui. Sabe, irmãos, o que o apóstolo Paulo diz aqui em Romanos 12, querido, é realmente uma verdade que transforma. Porque transformação de vida, querido, não é para todos, é só para aqueles que dizem eu quero. Transformação de vida é só para aqueles que levantam a mão e falam, eu realmente quero isso para mim. Eu realmente quero me desprender dessas coisas que me afastam de Deus. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro em Romanos 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que o Senhor espera de você é isso, que você se apresente a Ele de uma maneira santa, de uma maneira agradável a Ele, como oferta suave, uma oferta que atraia o coração de Deus.
Você tem que ter uma mente transformada, renovada pela palavra. Que você possa tomar posse dessa palavra nessa noite, querido. Que você possa entrar num nível de adoração profundo ao Senhor. Que a sua vida ela possa ser uma adoração verdadeira a Deus. Amém? Você pode se colocar de pé? O Senhor espera de você. Os irmãos vão estar ministrando louvor aqui, querido. Eu peço para você que você abra o teu coração. Abre o teu coração, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar na tua vida. Deixa Ele falar contigo. Aleluias. Transformação de vida. Transformação de vida. Transformação de vida. Não esqueça dessa palavra. Transformação de vida. O Espírito Santo de Deus, Ele vai te tocar, querido. Você vai começar a entender que renunciar às tuas vontades é a melhor escolha que você pode fazer. Você aceitar as vontades de Deus acima das suas é a melhor escolha que você pode fazer, querido. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração. Tudo diz que